O livro de Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos do Novo Testamento e foi escrito principalmente para um público judeu. Ele apresenta Jesus como o Messias prometido, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mateus enfatiza o ensino de Jesus, especialmente através de discursos como o Sermão do Monte, e destaca seu papel como Rei e Salvador. O Evangelho de Mateus é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando como Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Ele também enfatiza a missão de Jesus de estabelecer o reino dos céus e sua chamada para que seus seguidores vivam como discípulos fiéis. O nascimento e a infância de Jesus. A genealogia de Jesus é apresentada, conectando-o à linhagem de Davi e Abraão, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. O nascimento virginal de Jesus é anunciado a José, e ele nasce em Belém. Os magos do Oriente visitam Jesus, e Herodes tenta matá-lo, levando a família a fugir para o Egito. Após a morte de Herodes, Jesus volta e se estabelece em Nazaré. O ministério de João Batista e o início do ministério de Jesus. João Batista prepara o caminho para Jesus, pregando arrependimento e batizando no Jordão. Jesus é batizado por João, e o Espírito Santo desce sobre ele, enquanto uma voz do céu o declara o Filho amado de Deus. Jesus é tentado no deserto por Satanás, mas resiste usando as Escrituras. Ele começa seu ministério na Galileia, chamando seus primeiros discípulos e pregando o arrependimento e o reino dos céus. O Sermão do Monte. Jesus ensina as bem-aventuranças, mostrando as características dos cidadãos do reino dos céus. Ele explica a verdadeira interpretação da lei, abordando temas como ira, adultério, divórcio, juramentos, vingança e amor aos inimigos. Jesus ensina sobre a prática da justiça, a oração, incluindo o Pai Nosso, o jejum e a confiança em Deus. Ele conclui com advertências sobre o julgamento alheio, a importância de praticar suas palavras e a necessidade de construir a vida sobre a rocha, seus ensinamentos. Os milagres de Jesus. Jesus realiza vários milagres, incluindo a cura de um leproso, o servo de um centurião, a sogra de Pedro e muitos outros. Ele acalma a tempestade, expulsa demônios e perdoa os pecados de um paralítico. Jesus chama Mateus, um cobrador de impostos, para segui-lo e come refeições com pecadores, mostrando sua missão de chamar os perdidos. Ele ressuscita a filha de Jairo e cura uma mulher com hemorragia. A missão dos 12. Jesus escolhe os 12 apóstolos e os envia para pregar o reino dos céus, curar os enfermos e expulsar demônios. Ele os instrui sobre como enfrentar perseguições e confiar em Deus para prover suas necessidades. Conflitos e revelações. Jesus elogia João Batista, mas critica a geração incrédula que rejeita tanto João quanto ele. Ele convida os cansados e sobrecarregados a encontrarem descanso nele. Jesus enfrenta conflitos com os fariseus sobre a guarda do sábado e é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Ele ensina sobre o pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo e enfatiza a importância de fazer a vontade de Deus. As parábolas do reino. Jesus ensina em parábolas, incluindo a do semeador, do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede. Essas parábolas revelam verdades sobre o reino dos céus e como ele cresce de maneira misteriosa e poderosa. Milagres e revelações sobre Jesus. Jesus alimenta os 5.000, anda sobre as águas e cura muitos enfermos. Ele confronta a tradição dos fariseus e ensina sobre a verdadeira pureza. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, e Jesus prediz sua morte e ressurreição. A transfiguração de Jesus revela sua glória divina aos discípulos. Ensino sobre a vida no reino. Jesus ensina sobre humildade, perdão e o valor das crianças no reino. Ele fala sobre o perigo das riquezas e a recompensa para aqueles que o seguem. Jesus prediz sua morte e ressurreição novamente e ensina sobre servir aos outros. A entrada triunfal e os conflitos finais.
Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. Ele purifica o templo e confronta os líderes religiosos. Jesus ensina sobre autoridade, obediência e o maior mandamento. Ele denuncia a hipocrisia dos fariseus e lamenta sobre Jerusalém. O discurso escatológico. Jesus prediz a destruição do templo e os sinais do fim dos tempos. Ele ensina sobre a necessidade de vigiar e estar preparado para sua volta, usando parábolas como a das 10 virgens e dos talentos. Jesus descreve o juízo final, onde as nações serão separadas como ovelhas e bodes. A paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus é traído por Judas e preso. Ele é julgado, crucificado e sepultado. No terceiro dia, ele ressuscita, cumprindo sua promessa. Jesus aparece aos discípulos e os envia para fazer discípulos de todas as nações, prometendo estar com eles até o fim dos tempos. O livro de Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, o Rei dos Judeus e o Salvador do mundo. Ele enfatiza o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o ensino de Jesus sobre o reino dos céus e sua missão de salvar a humanidade. Através de seus milagres, parábolas e confrontos com os líderes religiosos, Jesus revela sua autoridade divina e seu amor pela humanidade. O Evangelho de Mateus nos chama a seguir Jesus como discípulos, vivendo de acordo com os valores do reino e compartilhando sua mensagem de salvação com o mundo. Jesus como o Messias prometido. Em Mateus, Jesus é apresentado como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o Messias esperado pelos judeus. Nos dias atuais, a mensagem de que Jesus é o Salvador continua relevante. Em um mundo cheio de incertezas, ele oferece esperança, perdão e um propósito eterno. 2. O Sermão do Monte e os valores do reino. Em Mateus, Jesus ensina sobre humildade, misericórdia, paz e justiça, valores que contrastam com os do mundo. Nos dias atuais, os ensinamentos de Jesus desafiam a cultura atual, que muitas vezes valoriza o poder, o sucesso e o materialismo. Seguir seus princípios nos ajuda a viver uma vida significativa e impactante. 3. A missão de fazer discípulos. Em Mateus, Jesus envia seus discípulos para pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Nos dias atuais, a grande comissão continua sendo um chamado para os cristãos compartilharem a mensagem de Jesus e ajudarem outros a segui-lo. 4. A importância da fé e da obediência. Em Mateus, Jesus enfatiza a necessidade de fé e obediência, mostrando que as palavras e ações devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Nos dias atuais, em um mundo de relativismo moral, a fé em Jesus e a obediência a seus ensinamentos nos ajudam a viver com integridade e propósito. 5. A volta de Jesus e a necessidade de vigilância. Em Mateus, Jesus alerta sobre sua volta e a necessidade de estar preparado. Nos dias atuais, a mensagem de vigilância e preparação é urgente. Devemos viver de maneira que glorifique a Deus, sabendo que Ele pode voltar a qualquer momento. O livro de Mateus oferece lições atemporais que ressoam profundamente em nosso mundo moderno. A mensagem de Jesus sobre o reino dos céus, seu chamado para fazer discípulos e sua promessa de voltar continuam relevantes. Ao refletir sobre esses ensinamentos, podemos aprender a viver como discípulos fiéis, impactando o mundo com o amor e a verdade de Cristo. Em um mundo cheio de desafios, o Evangelho de Mateus nos inspira a buscar a Deus, seguir seus caminhos e compartilhar sua mensagem de salvação. Se gostou, já curte e segue para mais vídeos como este. Não esquece de ativar o sininho. Deus abençoe a todos.